Revisional de alimentos. A pergunta que sempre fazem é: quando eu posso entrar com uma revisional de alimentos? Gente, a gente não pode imaginar que quando acabou de sair uma sentença decretando aí o valor de alimentos, logo em seguida a parte querer entrar com a revisional de alimentos. A sentença de alimentos, ela pode sofrer um recurso de apelação e aí pode ser alterado esse valor. Então não é em seguida e nem logo nos 6 meses seguintes. O requisito para haver uma alteração no valor dos alimentos é que haja uma alteração naquele binômio necessidade-possibilidade. Ou a necessidade daquele alimentante foi muito grande, surgiu algo inesperado que represente ali uma condição importante que precisa elevar aquele valor daqueles alimentos, ou para outra parte, para aquele parte que é o alimentante, que paga os alimentos e necessite baixar aquele valor, que haja uma condição muito forte, robusta, para que haja uma alteração ali da possibilidade de pagar os alimentos. E por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes a pessoa fala, eu fiquei desempregada, vou pedir revisional de alimentos. Sim, é o mais adequado. Mas quando foi a sua sentença? O que decretou a sentença? Gente, se a sentença tem 6 meses e na sentença diz que em caso de desemprego vai se pagar um salário mínimo, meio salário mínimo, dificilmente você vai conseguir que haja uma diminuição daquele valor. Você tem que provar ali em juízo que realmente houve uma mudança abrupta. E outra, olha só, um filho gera ali uma revisional de alimentos? Gente, o novo filho não gera o direito a diminuir os alimentos do primeiro. Por quê? Porque existe na Constituição Federal o direito que você tem, que eu tenho, que todos os brasileiros têm, de poder gerir, né, a sua família, quantos filhos vão ter, qual é a forma de criação. E nesse sentido é sua responsabilidade dar a cada filho o que ele necessita. Então não é só porque nasceu um outro filho de um segundo relacionamento que imediatamente vai ser diminuído os alimentos. Você vai ter que provar a sua possibilidade. E isso aí não é fácil, tá? Dentro da minha experiência, a coisa não funciona dessa forma. Então o que eu indico para vocês? Se vocês querem entrar com uma ação revisional de alimentos, peça para o seu cliente que traga todos os documentos provando como que era antes a possibilidade dele, como é agora a possibilidade dele, que diminuiu e por que diminuiu, em que contexto, tá? Ou se você é pela parte que é alimentante e precisa ali de um reajuste dos alimentos, porque aquele valor é muito baixo, o alimentado aumentou a possibilidade, ele houve um ganho, ele mudou de trabalho, ele houve uma promoção. Sim, se melhorou a possibilidade dele e aumentou a necessidade do alimentante, é possível a gente pedir aí uma alteração no valor dos alimentos. Se não, gente, tenham muita ponderação para entrar com a ação. Não é só porque a parte quer que a gente entra. Somos técnicos, somos advogados, temos que analisar os documentos. Peça sempre sentença que decretou os alimentos, tá ok? Para vocês analisarem. Peça todos os custos do alimentante, se você tiver por ele, né? Tudo que ele gasta no dia a dia. E também, se você tiver a pessoa que paga ali os alimentos, você também peça ali todos os valores que ele recebe, porque tudo isso vai ser levado em juízo. Então, para que você não seja pego em calça curta, se atente a esses detalhes, analise o maior número de documentos possível antes de você distribuir a sua ação. Se você tiver uma prova robusta, aí sim, você vai com tudo e pede uma tutela, tá? De urgência para impedir, por exemplo, uma prisão por falta de alimentos, né? Por falta do pagamento, porque você está pedindo para diminuir porque não tem como pagar, tá? Tudo isso é possível, mas analise os documentos. Essa parte é muito importante e é só você, advogado, que pode fazer isso com maestria, tá certo? Boa sorte para você e sucesso!